Quem era de fato o homem que sentava à mesa, cercado por corpos ainda mornos? Um príncipe enlouquecido pela guerra? Ou algo muito mais antigo, mais obscuro, mais sedento? A história o chama de Vlad, o Empalador. A lenda o sussurra como Drácula. Mas talvez, apenas talvez, ambos sejam apenas nomes que tentam conter um horror que não cabe em palavras humanas. E se o monstro não estivesse nos atos de sangue, mas nos silêncios entre eles? Se o verdadeiro terror não fosse o que ele fez com os corpos, mas o que ele fazia com a alma de quem o observava? Você já se perguntou por que algumas figuras históricas parecem resistir ao esquecimento, como se a própria terra recusasse engoli-las? Por que entre tantos reis apenas ele continua a ressurgir em sonhos, pesadelos e romances? Há algo em Vlad que atravessa os séculos como uma faca atravessa a pele. Não é apenas o sangue, é a sensação de que ele sabia de algo. Algo que nós esquecemos. Algo que ainda pulsa sob os castelos abandonados da Europa e talvez sob nossa pele também. Dizem que ele empalava inimigos, mas não dizem que ele fazia isso olhando nos olhos, que ele comia lentamente enquanto a morte se arrastava no ar como um perfume cruel, que havia prazer, ou talvez uma penitência secreta. Quem conseguiria jantar entre cadáveres sem enlouquecer? Ou será que é justamente isso que o tornava mais lúcido que todos? A questão não é o que Vlad fazia, mas por que ele fazia, e o que isso revela sobre nós. Você acredita que o mal se veste de trevas? Vlad sorria, vestia-se com elegância, elogiava a música, recitava poesia, e mesmo assim os corvos se aglomeravam sobre suas janelas. A linha entre civilização e abismo é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Talvez o verdadeiro horror não esteja nos monstros que rejeitamos, mas nos heróis que celebramos. Porque no fim, toda história de terror é uma história mal contada de amor. Amor pelo poder, pela ordem, pelo controle absoluto. E amor, quando misturado com dor, vira outra coisa. Mas cuidado. Alguns nomes, quando repetidos muitas vezes, despertam aquilo que nunca dormiu. E certas histórias, uma vez ouvidas, não podem mais ser esquecidas. Você está prestes a entrar em um território onde a história encontra o mito, onde o sangue encontra a eternidade, e onde a pergunta não é mais quem foi Vlad, mas por que você sente que ele ainda está por perto. Ele não nasceu monstro. Ou talvez tenha nascido, mas isso só fez sentido quando os portões se fecharam e a carne começou a gritar. Antes disso, era apenas um menino em silêncio, observando o mundo com olhos fundos demais para sua idade. Vlad, tão simples de dizer, tão difícil de suportar. O nome carregava a noite nos ombros, mas ninguém percebia. Cresceu entre sussurros e aço, entre promessas quebradas e pactos que jamais deveriam ter sido assinados. A história o desenha com lanças, mas seu retrato mais fiel talvez esteja nos olhos de quem sobreviveu ao seu olhar e nunca mais dormiu em paz. Às vezes me pergunto, o que acontece quando uma criança é ensinada que o amor é fraqueza, que o perdão é traição e que a dor é o único idioma confiável? Será que algo dentro se parte ou se molda? Vlad aprendeu cedo que ser bom era morrer antes do tempo, que entre rezar e sangrar, o segundo sempre garantia mais respeito. E então ele empalou, mas não por prazer. Ainda não. Primeiro foi por defesa, depois por domínio. Por fim, talvez por vingança contra algo que o mundo jamais viu, mas que ele carregava nos ossos. O castelo não era só pedra e silêncio. Ele respirava. Rangia à noite como um ventre faminto. Havia corredores que não levavam a lugar algum, e ainda assim atraíam passos. Havia ecos de orações distorcidas, vozes de padres que enterraram mais segredos do que corpos. E Vlad andava por ali como se fosse parte do próprio chão. Não um homem, mas uma extensão viva da dor do lugar. Um reflexo do que o Império fazia com os filhos que não sabia amar. É por isso que ele jantava entre cadáveres. Não para chocar, mas para lembrar. Aqui dentro só eu ainda estou inteiro. Você já sentiu que há algo dentro de você que nunca teve nome? Algo escuro, que pulsa nos momentos mais silenciosos, quando todos dormem e você não consegue? Vlad sabia o nome disso e o abraçou. Enquanto o mundo recitava orações de salvação,
Ele respondia com silêncio, um silêncio tão denso que cortava o ar. Não era um grito, era o oposto do grito. Um buraco, um vácuo. O tipo de vazio que suga tudo ao redor, inclusive a compaixão. E quando você olha fundo nos olhos dele, percebe, não é que ele se perdeu. É que ele nunca fingiu estar salvo. A corte sorria, mas tremia por dentro. As taças erguidas não escondiam o suor nas mãos, porque sabiam, Vlad via tudo, e não perdoava mentiras doces. Ele queria a verdade, a mais crua, a mais feia. E talvez, por isso preferisse os cadáveres aos cortesãos. Pelo menos os mortos não mentiam. Cada corpo empalado era uma resposta a uma pergunta que ninguém teve coragem de fazer. Não era punição, era uma língua, um aviso, um espelho. Olhem o que fiz com eles. Agora imaginem o que faço comigo mesmo. Mas o que assusta não é o que Vlad fez, é o que ele viu e escolheu não esquecer. A maioria de nós enterra seus traumas sob lajes de normalidade. Ele os manteve em vitrine como troféus que pulsavam. Havia um tipo de coragem nisso, uma loucura que beirava a lucidez. Porque às vezes o único jeito de não enlouquecer é enlouquecer do seu próprio jeito. E nesse caminho torcido, onde tudo arde e ninguém dorme, Vlad descobriu algo que muitos só percebem no fim. A dor não é um castigo, é um chamado. E é aí que tudo muda. Porque quando a dor vira morada, o tempo deixa de curar. Ele apenas assiste. Vlad parou de esperar cura. Começou a criar rituais, códigos, espelhos invertidos. Enquanto os outros fugiam da sombra, ele a estudava, a nomeava, a empalava dentro de si. E talvez isso tenha sido sua salvação, ou sua condenação. Mas quem somos nós para dizer? Afinal, quantas máscaras usamos para esconder que também jantamos todos os dias com partes mortas de nós mesmos? Alguns dizem que Vlad buscava controle, mas talvez o que ele mais quisesse era parar de tremer por dentro, porque há tremores que não se veem. O corpo está firme, mas por dentro tudo desaba. Memórias, promessas, pedaços do que poderia ter sido. Ele construiu seu império sobre os escombros da confiança. Não porque era mau, mas porque ninguém lhe ensinou outro caminho. O empalamento, antes de ser um castigo para os outros, foi uma tentativa de reconstruir a si mesmo. Cada estaca era um pilar que segurava um pouco da loucura, um modo de dizer, se o mundo é cruel, eu serei a estrutura. Mas há um preço para olhar tão fundo no abismo. Em algum momento o abismo começa a sussurrar de volta. Vlad ouvia, sempre ouviu. Os sussurros não vinham de fora, vinham de dentro. Eles não pediam sangue, pediam presença, pediam que alguém os reconhecesse. E ele reconhecia, mesmo que isso o despedaçasse. Há algo de divino e de doente nisso. Essa capacidade de enfrentar a própria escuridão sem se esconder atrás de dogmas ou desculpas. Vlad não se justificava. Ele apenas existia na forma mais crua que um homem pode existir, sem filtros, sem véus, sem perdão. Em suas refeições havia um ritual que ninguém entendia. Não era apenas um banquete, era uma invocação. Não de demônios externos, mas dos seus próprios fantasmas. Comer entre cadáveres não era provocação, era memória, era remorso, era intimidade. Porque aqueles corpos, para ele, não eram estranhos. Eram reflexos, fragmentos, metáforas encarnadas. Estar entre eles era, de certo modo, estar entre versões de si mesmo. E se você acha isso grotesco, talvez seja porque também evita sentar à mesa com suas dores. Quantos de nós fingem normalidade enquanto mastigam mágoas ao café da manhã? Quantos convivem com cadáveres emocionais em casa, no trabalho, nos próprios pensamentos, e chamam isso de rotina? A história condena Vlad como monstro, mas talvez ele apenas tenha sido sincero demais em mostrar por fora o que tantos escondem, por dentro. Talvez seja por isso que ele nos incomoda tanto, porque ele nos espelha. E há poucos espelhos mais incômodos que aqueles que não deformam a verdade. Às vezes, o que mais assusta não é o horror, mas a semelhança. Você assiste,
essa história e sente um calafrio não pelo sangue, mas pelo reconhecimento. Porque algo em você entende, mesmo que rejeite, mesmo que negue. E talvez esse seja o verdadeiro convite desse mergulho. Não para julgar, mas para lembrar. Lembrar do que você trancou, calou, esqueceu de si. Porque há uma parte sua que sabe o que é andar por castelos internos cheios de ecos, sombras e portas que você não quer abrir. E se por um momento você se permitisse sentar com seus próprios fantasmas, ouvir os sussurros, nomear o que sempre evitou? A história de Vlad não é sobre um homem do passado. É sobre uma parte sua que ainda pulsa. Uma parte que talvez precise parar de fugir. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você sentiu. Você reconheceu. E talvez agora seja a hora de continuar essa travessia junto com a gente. Se esse mergulho te tocou de algum jeito, por dentro, sem explicação, inscreva-se no canal. Mas não por impulso. Faça isso como um gesto simbólico de que você está pronto para olhar para aquilo que sempre evitou. E se puder, comenta aqui embaixo. Qual parte dessa história te encontrou primeiro? Não precisa ser longa, basta ser sincera. Vamos ler tudo, porque essa comunidade é feita de ecos que se reconhecem, mesmo quando as palavras ainda não sabem como dizer.